Ferrari e McLaren voando nas ruas de Singapura. Red Bull tentando entender suas fraquezas. Hamilton avisa, não devo conseguir nem chegar ao Q3 amanhã. FIA muda de opinião sobre as asas traseiras da McLaren, aquelas que estão dobrando para cima, e a peça terá que ser alterada. Verstappen é chamado a dar explicações pela linguagem usada numa entrevista coletiva. Sexta-feira, carro na pista, aquele burburinho clássico da Fórmula 1 também fora do asfalto. Então, antes de sextar, senta aí pra gente falar de tudo. Foi Leclerc quem ditou o ritmo na primeira sessão, 7 centésimos mais rápido que a McLaren de Lando Norris. E essa dá toda a pinta de ser a fotografia, Ferrari e McLaren brigando pela ponta por lá. O primeiro aí a pista, Daniel Ricciardo, aquele que está com o futuro ameaçadíssimo, como eu falei no vídeo de ontem, nem ele desmente mais. Logo que a pista abriu, o relógio rolando às 17h30, horário local 6h30 da manhã aqui de Brasília, ele então, com sua Vicarb Toro Rosso, foi dar algumas voltas. Enquanto todo mundo ia saindo, Oscar Piastri foi um dos que perdeu bastante tempo na garagem com a equipe investigando um problema no carro. O pneu traseiro esquerdo tinha ficado preso durante aqueles treinos de pit stop e o problema entrou dentro do tempo da sessão livre. Sempre fico pensando no tamanho da bronca que alguém pode ter tomado por causa disso. Tanto que a equipe disse num press release, este não é um problema que já vimos antes, vamos avaliá-lo completamente para garantir que não tenhamos mais ocorrências assim neste final de semana e nos próximos. À medida que o tempo foi passando, pneus médios e duros marcavam a presença. E foi Norris que setou a régua em 1:33.903, meio segundo de vantagem para Max Verstappen. Com 10 minutos de sessão, então, Piastri conseguiu ir para a pista e começar a somar suas voltas, e o outro australiano, Daniel Ricciardo, entrou para remover com uma certa dificuldade aquelas grelhas, os aerorigs, usados para testes aerodinâmicos justamente em treino livre. Pista suja, no caso, uma pista de rua, não tem traçado formado, tem aquela sujeira da cidade, muito diferente de um autódromo, então todo mundo tendo bastante dificuldade, especialmente nas saídas de curva e nos trechos de média, para controlar o carro e tirar aquele pelinho das barreiras, dos muros, inclusive delaminando vários patrocinadores. Leclerc colocou a Ferrari no topo da tabela, calçando pneus macios, ele que nunca venceu lá e teria vencido não fosse Sebastian Vettel em 2019, que deu pulo do gato naquela que foi a última vitória, inclusive, do tetracampeão alemão na Fórmula 1. Lembra? Pois é, Leclerc era o primeiro, mas com todo mundo calçando então macios, Norris roubou dele a ponta, enquanto a dupla da Williams, olha eles aí de novo, figurava com os dois carros no top 10. Leclerc mais uma vez então fez a melhor marca para não mais perder, 1:31.763, 0.076 à frente de Lando Norris, com a outra Ferrari de Carlos Sainz em terceiro. Verstappen foi o quarto, Tsunoda foi o quinto, Oscar Piastri foi o sexto, Ricciardo foi o sétimo, justo no dia que ele vai bem, o companheiro vai melhor ainda, com Albon, Alonso e Esteban Ocon fechando o top 10. Em seu terceiro final de semana de Fórmula 1, Franco Colapinto, argentino, foi 11º. À frente de Lewis Hamilton, 12º, Pierre Gasly, o 13º, Sérgio Pérez, o 14º e Lance Stroll, o 15º. Russell foi 16º, de volta ao grid, Kevin Magnussen foi 17º. Imagina o que será o Magnussen com pontuação zerada e 7 grandes prêmios para fazer. Tremei. À frente, ele da dupla da Sauber, Bottas e Zhou, e Nico Hülkenberg fechando os 20. Entre uma sessão e outra saiu então um chamado à torre de controle de Max Verstappen para dar explicações aos comissários sobre a linguagem usada na coletiva de imprensa de ontem. Lembra que a gente falou aqui de Ben Sulayem falando que os pilotos não são rappers, aquela história toda, a reação do Hamilton a isso, etc? Pois é, Sulayem tinha dito que queria que a FIA e a Fórmula 1 cobrassem os pilotos, puxassem as rédeas desse negócio de linguagem inapropriada, porque afinal de contas, os jovens, etc. Pois é. O fato é que o Verstappen foi chamado então a dar explicações por duas coisas que ele disse. Que ele usou a expressão que o carro dele estava fucked ao longo de todo o final de semana passado. Fucked seria fudido, mas no sentido de a gente usa fudido, você fala, não, fudido é bom pra cacete, né? Então, no caso ali seria
lascado, ruim, cagado, sei lá. O vídeo de ontem era patrocinado, eu me comportei, vocês viram, né? Quando chamado a atenção sobre isso pelo entrevistador Tom Clarkson a respeito da linguagem, ele disse, não, beleza, me desculpe, mas pô, a gente tem 5, 6 anos de idade, que coisa chata. No que eu concordo com o Verstappen, mas enfim, tô aqui contando a história porque é notícia e a gente tem que falar, o campeão foi chamado à torre para dar explicações sobre a linguagem que ele usa. Se você acha isso um absurdo, aproveite para comentar aí, o algoritmo adora comentários. Pode xingar o Ben Sulayem, xinga quem você quiser. Ainda falando da FIA, lembra que ontem eu gastei um tempinho aqui explicando a história das asas flexíveis da McLaren que estavam dobrando para cima e que ninguém ia poder fazer nada porque a FIA disse que o carro era legal? Pois é, a Red Bull apresentou outro protesto, provavelmente com melhores argumentos, e a FIA dessa vez acatou e disse então que a McLaren terá que mudar a construção da sua asa para que ela não dobre em alta velocidade nem para cima, ainda que o teste seja para baixo. A FIA tem o direito de fazer isso e como o Poder Judiciário reage aos pleitos que são feitos pelos adversários. Para surpresa de quem acha que só a Ferrari ou só a Mercedes ou só sei lá quem faz esse tipo de coisa. Todo mundo reclama de todo mundo. Gostaria, inclusive, de chamar a atenção para o nosso público de... Se viu alguém protestando o carro infalível da Red Bull, do tal do freio diferencial eletrônico distribuído, blá blá blá? Não. Por quê? Porque isto não existe. Ah, mas o fulano e fulano falaram. Fazer o quê? Nós... Para minha e sua felicidade, temos informantes dentro da Red Bull, isso mesmo, que já disseram, essa peça não existe, eu tenho acesso ao carro inteiro, no hay, não tem, no tiene. Quando tem alguém protesta, a Ferrari protestou o freio diferencial da McLaren lá em 98, certo? É assim que a coisa funciona. 2, 3 corridas, o pessoal já faz um escândalo. Se não fizeram é porque... não tem. O TL2, com asa flexível ou não, foi dominado pela McLaren com Lando Norris em primeiro. Com o TL1 disputado sob crepúsculo, o TL2 já era noite alta lá em Singapura, holofotes acesos, aquele cenário, admito, bastante bonito, que viu novamente no começo da sessão um festival de pneus médios e duros. E a estratégia muito provável será essa sim, exceto em casos, a gente sabe, de safety car, que estatisticamente sempre são muito presentes por lá. Leclerc começou então com o melhor tempo, 1:31.655, 3 décimos mais rápido que seu companheiro Carlos Sainz, seguido dos surpreendentes Alexander Albon e as duas Vicarb Toro Rosso, Tsunoda e Daniel Ricciardo. Nessa ordem de novo, para desespero do Ricardo de novo, quando vem o azar vem com tudo. Vale lembrar que essa é uma pista que parece de alguma forma casar com o carro deles, porque no ano passado o Tsunoda estava bem e bateu com o Pérez, lembra? E o outro carro com o Liam Lawson chegou nos pontos. Com 20 minutos de sessão começou então a transição para pneus macios e para o topo da tabela subiu Alexander Albon, isso mesmo, 0.015, 15 milésimos mais rápido que Leclerc, mas enfim, não é sempre que a gente vê uma Williams na frente. Conforme os tempos foram baixando, Norris marcou 1:37.27 mais rápido, menos de 1 décimo melhor do que Leclerc, que inclusive reportou no rádio, tive um contato meio forte com as barreiras. Sainz foi o terceiro, depois as duas Vicarb fazendo um sanduíche com Oscar Piastri, Tsunoda, Piastri, Ricardo, de novo atrás do Tsunoda. Russell foi o sétimo, mas a poucos minutos do final cometeu um erro e espetou o nariz de cor diferente nesse final de semana da sua Mercedes e voltou danificado para as garagens, encerrando sua participação. E na prática encerrando a sessão para todo mundo. Pérez foi o oitavo num dia ruim da Red Bull, com Max Verstappen apenas em 15º. Os dois reclamaram bastante do equilíbrio do carro, uma pista que deve ser a pior do ano para a Red Bull. Eu explico. Já ficou patente que esse carro não se comporta bem com características de circuito em que você precisa jogar o carro por cima das zebras com força. Monza, inclusive, que teve as zebras alteradas do ano passado para esse, foi um favor que fizeram para a Red Bull, porque senão teria sido muito pior. Depois de Pérez, Albon, Hülkenberg, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Magnussen, Lance Stroll, Max Verstappen e Franco Colapinto, 17º para Pierre Gasly, 18º para Esteban Ocon, 19º para Zhou e 20º para Bottas. Amanhã o treino livre é às 6h30 da manhã, não tem Fórmula 2, tem F1 Academy, os horários estão fixos
no topo do Instagram e do Threads. E se você faz parte do nosso grupo de Telegram e de WhatsApp, você já recebeu esses horários no seu telefone. Não faz parte? É só entrar, o link tá aqui embaixo na descrição. E aí você recebe em primeira mão não só aviso de cada vídeo que sai, como essas notícias, esses horários, etc. Nosso grupo de WhatsApp, por exemplo, estourou o limite de 1024 membros e a gente está criando aqueles canais de transmissão. Se você está no grupo de WhatsApp, a gente continua postando por lá, mas se você está chegando agora, você vai cair na lista de transmissão. Todo mundo recebe os posts normalmente. Então, retomando, 6h30 da manhã, o TL3, às 10 da manhã, a classificação, e no domingo, às 9, não é às 10, o Grande Prêmio de Singapura. Acabou a corrida, não tem dessa vez os shorts de 60 segundos, que eu vou participar do Cola no Grid com o querido Fred Sabino, lá no Sport na Band, site deles e no aplicativo Band Play. Para aquela resenha sobre o Grande Prêmio de Singapura, já aquecendo para nossa live, aí sim, aqui no conforto do nosso lar, nosso canal, às 18 horas com vocês. Nessa semana, o episódio das trapaças da história da Fórmula 1. Uma melhor que a outra. Caixa d'água, escândalo de espionagem, motor da Ferrari de 2019, a batida do Nelsinho, enfim, tem um cardápio seleto de trapaças da Fórmula 1 para você saber. Na quarta pequena grande história de quando Schumacher e Ross Brown deram mais um nó no mundo da Fórmula 1, pagando uma punição na última volta e recebendo a bandeirada por dentro do pit lane. Foi em Silverstone 1998 e o mundo inteiro ficou com cara de valeu isso aí? Links aqui embaixo na descrição. Sabe que link também tem aqui embaixo na descrição? Para a venda do meu livro, Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo, que tá indo para a quarta impressão, porque vocês, que coisa, né, seguem comprando e a gente segue mandando pro Brasil inteiro. Já recebi muitos feedbacks muito legais, de tipo, Rodrigo, comprei o livro, meu pai roubou, adorou e quer um para ele também, e etc. Um monte de gente que não é do automobilismo falando que gostou, quem comprou falando, minha esposa pegou para ler, porque tava na cabeceira, leu e adorou. Enfim, link aqui embaixo, site da editora Gulliver para você adquirir o seu. Beleza? Então, deixa o like, que o like é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, você sabe, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Threads e TikTok, onde tem conteúdo a toda hora e a gente segue crescendo. Links aqui embaixo na descrição. Além do like que é de graça, que vocês sempre deixam que eu peço, tem agora esse botão chamado Hypar, que é basicamente uma forma de você dizer para eles, esse canal eu confio, eu garanto, eu gosto. Então vai lá, ó, e aperta o botão. Então é isso, eu vejo vocês aqui amanhã no vídeo de tarde para comentar da classificação, domingo na live e sexta-feira, já sabe, né? Valeu, aquele abraço, sextou.